Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os livros que eu li nesse semestre, os livros que eu abandonei. Então se você tem interesse nesse conteúdo, assiste o vídeo até o final. E antes de continuar, já sabe, ajuda a amiga aqui, já deixa o seu like. Quando você faz isso, o YouTube acaba compartilhando o vídeo com mais pessoas e assim eu fico sabendo se você gosta desse tipo de conteúdo ou não. Faz a sua inscrição para poder acompanhar todo o conteúdo, todos os vídeos que eu publicar aqui e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso quando tiver um vídeo novo. Então vamos lá, separei aqui todos os livros que eu li esse semestre e aqui são os livros físicos, também tem a listinha aí dos livros lidos lá no Kindle e eu vou começar mostrando esses primeiro porque vai ser mais fácil pra mim e aí depois eu mostro do Kindle. E aqui no card eu vou estar disponibilizando todas as resenhas dos livros que tiver aqui no canal. Eu vou começar com esse livro aqui, Abra o Coração e Feche a Geladeira. Eu considero uma leitura de 2021 porque eu li mais da metade esse ano, então tá tudo certo. Eu vou ler rapidinho essa parte aqui no fundo, olha só o que diz. Mas há outra opção para quem costuma se refugiar da tristeza mergulhando nas calorias. Lisa mostra que é possível saciar toda essa gula com um alimento diferente e muito mais eficiente, o espiritual. Em Abre o Coração e Fecha a Geladeira, a autora explica que a intimidade com Deus é a melhor maneira de substituir a fome excessiva e ajudar no desenvolvimento da autoestima. Para não ter de brigar com o seu corpo, aprenda nesse livro a viver em paz de espírito. Eu comprei esse livro faz muito tempo, eu até emprestei ele antes mesmo de ler, mas só agora que eu consegui de fato, finalizar essa leitura. Porque é um livro que eu já imaginava que iria me confrontar muito. Infelizmente, eu não tenho uma boa relação assim com o meu corpo, eu tenho um comer emocional, então quando eu tô muito ansiosa, eu tenho que ir pra um docinho, algo do tipo, pra me sentir mais assim, confortável. Eu preciso fazer as pazes com o meu corpo, é um processo, e esse livro me ajudou bastante a entender algumas coisas. Então, é a primeira vez que eu vejo, um tema desse, onde aborda a questão da alimentação vinculado com a vida espiritual. Porque eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso. E, nossa, é um livro maravilhoso se você também tá passando por algum processo, assim, de fazer as pazes com o seu corpo. Eu super indico essa leitura. O segundo livro, Feminilidade Radical. Eu fiz essa leitura em janeiro junto com outras mulheres em um clube de leitura e foi maravilhoso. Eu marquei várias coisas, não sei se dá pra perceber. Eu já tava querendo ler algo sobre feminismo e tiveram duas coisas que me motivaram a ler. Primeiro, eu não sabia nada do assunto, O que eu sabia era muito básico, eu não me sentia assim preparada, para falar sobre, ou que realmente eu estivesse assim segura para saber mesmo do assunto. O segundo ponto é, eu estou à frente de um projeto voltado para as mulheres e eu senti que eu precisava conhecer mais sobre isso. É um livro que vai trazer um pouquinho de aspectos históricos, então vai falar como foi que surgiu, as ondas do feminismo, a primeira onda, a segunda onda, quem são as mulheres, que representava isso, enfim. E vai falar um pouquinho sobre o que as feministas acreditam e defendem e como isso, tem a ver com a questão da Bíblia, o que a Bíblia nos traz de respaldo sobre princípios bíblicos, enfim, que é super diferente dessas coisas que elas defendem. Então é um livro assim maravilhoso, abriu muito a minha mente, algumas coisas eu já conhecia, já imaginava, mas não nessa profundidade, então é um livro que eu super recomendo e eu percebi muito assim que o feminismo ele tá bem inserido no nosso dia a dia em coisas tão sutis que se a gente não sabe o que a palavra de Deus, traz como respaldo bíblico, os princípios do Senhor, a gente pode acabar, sendo enganadas, enfim. Então, um livro que eu super recomendo. Próximo livro, Louco Amor, do Francis Chan. Eu gostei muito dessa leitura, é um livro que fala sobre relacionamento com Deus,
como a gente tem se relacionado com o nosso Pai, com o nosso Criador. Fala muito sobre a importância de priorizar as coisas de Deus, o que a gente tem feito como cristão na nossa sociedade, enfim. É um livro que te faz ter uma outra perspectiva sobre o amor que o Evangelho nos ensina. Então, vale muito a pena. É um livro bem fininho, então a leitura foi bem rapidinha e profunda também, e eu acho muito válido. O livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. É um livro que fala sobre as 3 dimensões do amor. São 3 ângulos fundamentais que compõem os relacionamentos na vida de uma mulher. O amor a si mesma, o amor ao cônjuge e o amor a Deus. Eu vi várias resenhas positivas, porém tiveram algumas coisas assim que eu não gostei muito. Eu fiz uma resenha um pouco polêmica lá no Insta, então dá uma conferida depois para você entender melhor o que eu quis dizer. E eu acho o seguinte, teve algo que não assim me cativou muito na escrita do autor. Eu achei algo assim muito poético, sabe? Uma coisa muito assim melosa, que, nossa, não sei. Quando eu leio, eu sinto que eu estou ali conversando com o escritor, o autor. É como se estivéssemos tomando um chá da tarde conversando sobre o assunto. E tem alguns diálogos, não exatamente diálogos, mas tem algumas coisas aqui que, tipo, nossa, ninguém fala dessa forma, sabe? Ele escreve, né, para as mulheres, então é como se ele estivesse ali falando com as mulheres, e nenhum homem fala dessa maneira, pelo menos eu não conheci nenhum até hoje. Então ficou um pouquinho irreal pra mim. Isso me incomodou bastante na leitura e por isso eu dei uma nota assim não tão legal na minha avaliação pessoal mesmo, com os meus critérios pessoais também. Então por isso, vai lá no Insta dar uma conferida no porquê eu dei essa avaliação. Fiz a leitura desse devocional Heroínas da Fé, eu recebi ele pela livraria Boa Books e foi maravilhoso, gente, a experiência. Por sinal, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o nosso cupom de desconto e mais algumas informações, caso você queira comprar algum livro. Para você que mora fora do país, usando o Singular 10, você ganha 10% de desconto, então dá uma conferida aqui abaixo. Um devocional bem diferente de todos que eu já li, porque ele traz histórias de mulheres que fizeram a diferença no cristianismo. E nossa, gente, são histórias assim incríveis. Algumas são bem pesadas mesmo, porque conta a história de mulheres heroínas que sofreram muito para propagar o evangelho. E a proposta é de fazer a leitura uma vez na semana, então é um devocional por semana, totalizando aí 52 devocionais, dando um ano aí de leitura. E eu até entendi depois o porquê essa proposta, né? Não sei se foi essa a intenção da autora, mas eu acredito que esse tempo, né, de ler um devocional por semana é para justamente você poder refletir, absorver nas histórias, enfim. É maravilhoso, inspirador e eu super recomendo. O último livro físico lido desse ano, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Não vou falar muito sobre ele, porque tem um vídeo maravilhoso de resenha aqui, onde eu falo um pouco sobre o livro, eu mostro um pouquinho da minha leitura, das minhas anotações, eu falo quais são os temas das cartas, então vou deixar esse mistério aqui, vai lá conferir o vídeo, o card tá aqui em cima, depois desse, tá? Depois desse vídeo, você vai lá conferir os outros, e eu super recomendo essa leitura maravilhosa, marcou mesmo, e esse é o tipo de livro que eu quero reler em outro momento. Eu tô disponibilizando o card dos vídeos de resenha que tem aqui no canal, mas também tem algumas resenhas lá no Insta. Então se você ainda não segue o Insta do projeto, eu vou deixar aqui disponível para você conferir toda a nossa programação e conteúdo em tempo real. Peguei uma pesca aqui só para poder facilitar. Vou falar agora sobre os livros lidos no Kindle. Vou começar com o livro Bases da Fé Cristã. Esse livro me inspirou a fazer o grupo de estudo bíblico. Por sinal, vamos iniciar ainda em junho a segunda turma do estudo. Então, quem tiver interesse, quem estiver assistindo aí e tiver interesse, pode me mandar uma mensagem
ou aqui nos comentários ou lá no direct no Insta, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. A primeira turma foi assim, um sucesso. E qual a ideia? Esse livro, ele traz 20 fundamentos que todo cristão precisa saber. Então ele vai responder diversas perguntas baseado no que a Bíblia diz sobre esses assuntos. E é a mesma proposta do estudo. Vamos falar sobre alguns fundamentos, não os 20. E eu vou estar falando também com referências bíblicas. Então não é o que Mariana acha, não é o que o autor acha sobre os assuntos, mas sim o que a Bíblia diz sobre isso. E aqui se aprende várias coisas. Quem é Deus, quem é Cristo, o que é a criação, o que é pecado, o que é o céu, o que são anjos e demônios, enfim, tem muita coisa bacana. E é um livro tanto para as pessoas que estão iniciando na fé, como para as pessoas que já estão há muito tempo, como foi o meu caso, que não sabia responder essas perguntas. Então, se alguém me perguntasse o que é pecado relacionado à Bíblia, né? O que é que a Bíblia diz sobre isso, eu não ia saber responder. Então, é um livro maravilhoso, linguagem clara. Tem resenha aqui também e eu super recomendo. Primeiro livro de suspense, A Gente Nunca Esquece. Eu li Sangue na Neve, da autora Lisa Gardner, e foi assim maravilhosa a minha experiência, eu gostei bastante. Eu gosto de assistir esse tipo de filme que envolve um suspense, um mistério, investigação criminal, policial, enfim. E eu encontrei isso num livro sem ser um assunto tão pesado, né? É tipo, o assunto é pesado, mas não é abordado de uma forma pesada. É isso que eu quis dizer. Eu li também o livro Quando Chama o Coração, da Janette Oake. É um livro que aborda um pouquinho do cenário canadense, os personagens são canadenses, então eu já gostei bastante. Foi uma das coisas aí que me atraiu. E eu estava em busca de um livro assim de ficção cristã, um romance mais levinho, para que eu pudesse ler sem muito compromisso, mas nossa, gente, a história é tão cativante que eu terminei assim a leitura bem rapidinho. Eu também li da mesma autora do livro de suspense da Lisa Gardner, o livro Viva para Contar. E assim, não gostei, eu finalizei ele tem poucos dias e nossa, uma experiência que não foi nada legal. Eu senti, poxa, gastei tanto tempo da minha vida lendo isso aqui pra no final ser isso. Eu não gostei não, gente. Mas acontece, né? Então foi a minha primeira decepção, eu acho assim, da leitura. E eu ainda vou preparar uma resenha, então aguardem. Fiz a leitura do livro Invisível e nossa, gente, maravilhoso, sem palavras, tem resenha aqui também. Eu aprendi muito com esse livro, duas coisas assim me marcaram. A primeira, essa questão de você entender o processo do invisível, que literalmente é um processo, para você entender o seu tempo individual com Deus, criar um hábito, sabe, no individual com o Senhor, a importância de ter esse tempo de qualidade a sós com Ele. E a segunda coisa foi sobre a oração dos Salmos. Eu não conhecia isso e eu comecei a fazer, nossa, incrível. Então, do Kindle, eu acho que foi isso. Já deu quantos livros, gente? Eu nem contei. Eu acho que uns 10, talvez. Enfim. Agora eu vou falar sobre os livros que eu abandonei nesse semestre. O primeiro livro, esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito e Assim. Eu vejo tanta gente comentando desse livro que eu ainda não entendi o porquê eu não consegui concluir essa leitura. Eu acredito, né, como eu falei antes, que há um tempo certo, então vou aguardar, não vou desistir dele não. Em outro momento eu vou continuar lendo. Eu até cheguei a fazer uma marcação, mas sei lá, não estava fluindo a leitura, então eu resolvi pausar. E o outro livro que eu pausei, O Peregrino, eu comecei essa leitura, porém surgiu tanta coisa assim na minha vida que eu precisei priorizar outras coisas e não estava também fluindo a leitura. Não é nem a questão da história, porque é maravilhosa, ela é assim bem instigante também, porém foi essa questão mesmo de priorizar. Ainda esse ano eu pretendo finalizar essa leitura e volto aqui para compartilhar com vocês. Me conta aqui abaixo se você já leu algum desses dois livros, o que você achou, se você também chegou a desistir de alguma dessas duas leituras, porque eu quero saber se eu tô sozinha nesse barco ou não. Pensa no vídeo que tá bem desafiador aí pra mim, porque tá sem script, tô aqui pegando os livros e falando com vocês, mas eu tô gostando disso, desse formato. Se você gostou também desse vídeo, já deixa o seu like, comenta aqui abaixo
qual livro você já leu, qual livro está na sua lista aí de próxima leitura, e provavelmente no final do ano eu venho aqui para poder compartilhar as leituras do segundo semestre, né? Então eu quero fazer assim, dividido por semestre, porque eu acho que fica mais legal aí para vocês conferirem. Que Deus continue te abençoando, um beijão e até mais!